Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 145. Dando prosseguimento à nossa série, depois de um intervalo considerável, chegou o momento de falarmos da primeira porção de uma das meditações mais longas do Diário Filosófico Espiritual de Marco Aurélio Antonino, isto é, a porção inicial da meditação número 18 do livro 11. Como sempre, faremos uso da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida e, como sempre também, o trecho que será lido e comentado ao longo dos próximos minutos está à disposição de quem queira aqui na área de descrição do vídeo, aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. Livro 11, capítulo ou entrada número 18, primeira parte, artigos de número 1 a 6. 10 artigos. Primeiro, qual é a tua situação em relação aos homens? Considera que nascemos uns para os outros e que, de um outro ponto de vista, nasceste para estar à testa deles, como o carneiro maior à testa do rebanho e o touro à testa da manada. Parte ainda de mais alto deste princípio. Se os átomos não existem, é a natureza que governa tudo. Sendo assim, os inferiores foram feitos para os superiores e estes uns para os outros. Segundo, recordo que esses homens são à mesa, na cama e em toda parte, e sobretudo as necessidades que para eles derivam dos seus princípios. Essas coisas, com que orgulho as fazem. Terceiro, considera que, se têm razão de fazer o que fazem, não devemos indignar-nos. Se fazem mal, é evidentemente sem o perceber e por ignorância, porque a alma, assim como se priva involuntariamente da verdade, involuntariamente também se priva de tratar cada coisa segundo o seu valor. E é por esse motivo que eles não suportam que lhes chamem injustos, ingratos, avarentos. Numa palavra, malfazejos para o próximo. Quarto, lembra-te de que também tu cometes muitos erros e és semelhante aos outros. E se te abstens de cometer certos erros, nem por isso deixas de ter em ti a disposição que os gera, ainda que, por covardia, vaidade e outros vícios semelhantes, te abstenhas de os cometer. Quinto, nem sequer sabes se os outros cometem erros, porque muitos dos seus atos obedecem a um plano de conduta. E, em suma, é preciso saber uma infinidade de pormenores antes de julgar, com conhecimento de causa, a conduta dos outros. Sexto, quando a indignação ou o desgosto se apoderem de ti, lembra-te de que a vida humana dura um instante apenas e que, em breve, seremos todos vencidos pela morte. Esta meditação, que é uma das mais longas do livro de Marco Aurélio, se não a mais longa, tem 9 artigos, tem 9 sessões e ainda um comentário geral acerca desses 9 artigos ou 9 sessões. E no texto grego nós não vemos nenhum tipo de introdução a esses artigos, a esses parágrafos. O que há apenas é o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai. Em geral, se costuma colocar nas traduções de Marco Aurélio algum tipo de apresentação, de introdução, né, ou de frase para apresentar aquilo que vai a seguir. Mas o fato é que Marco Aurélio, escrevendo de si para si, optou por não colocar nada, já ir para primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Estes 10 artigos, né, ou estes 9 artigos, melhor dizendo, porque aqui Dona Virgínia de Castro acabou considerando 10 artigos, algo que eu vou corrigir, aliás. O que nós temos é Marco Aurélio falando de si para si, sobretudo com o intuito de colocar-se numa disposição de espírito que seja a mais distanciada possível daquela que é capaz de irar-se com os outros. Isto é a ira, a irritação, a indignação e coisas semelhantes, o que Marco Aurélio procura combater aqui de 9 ou talvez 10 maneiras diferentes.
Então, primeiro ele diz, qual é a tua situação em relação aos homens? Né? Então, considera que nascemos uns para os outros. É um princípio do estoicismo a ideia de que todos nós somos cidadãos da mesma cosmópolis, da mesma cidade universal, e que, portanto, devemos colaborar, cooperar, tendo-se em vista que nossa natureza é a um só tempo racional e também sociável, dada a koinonia, ao espírito de comunidade. Né? E que, de um outro ponto de vista, aqui ele vai falar do seu próprio cargo, da sua própria posição, né? Nasceste para estar à testa deles, isto é, para estar acima deles. E veja-se que esta ideia de estar acima dos outros, que é, digamos assim, a própria situação, o próprio estado de Marco Aurélio, não implica que ele possa usar essas outras pessoas, que ele possa dispor dessas outras pessoas. Muito pelo contrário, isso acresce em termos de responsabilidades. Né? Então, você nasceu para comandar essas pessoas. Né? Desde muito pequeno foi endereçado ao seu futuro como imperador, primeiro por Adriano, depois por Antonino Pio. Como o carneiro maior à testa do rebanho, então o carneiro maior é aquele que comanda o rebanho, né? E o touro à testa da manada, o touro, aquele, enfim, animal mais bravo, mais indômito, está à frente dos outros. Parte ainda de mais alto deste princípio. Se os átomos não existem, novamente nós veremos o dilema átomos versus universo providencialmente organizado, né, com natureza dotada de leis imutáveis, se não de uma intenção mesmo. É a natureza que governa tudo. Natureza aqui poderia ser universo, Deus, quaisquer outros termos. Né? Sendo assim, o que é inferior está feito para o que é superior, e estas partes superiores umas para as outras. Novamente, esta ideia de superioridade aqui não indica que se possa dispor, né, que o superior possa dispor do inferior. O superior, de uma certa maneira, tem de zelar para que o inferior, enfim, viva a melhor vida possível. É uma recomendação que Marco Aurélio faz de si para si, não é completamente exportável, digamos assim, para todos nós, porque nós não temos posição semelhante à dele. No entanto, todos nós temos algum tipo de superioridade hierárquica ou de posição ligeiramente acima nas nossas relações. Por exemplo, se lidamos com crianças, evidentemente que estamos acima delas. Se temos um cargo dentro de uma organização qualquer e não é o cargo mais baixo, há também enfim, uma certa posição de superioridade, de modo que quem está embaixo olha para quem está em cima, né? E quem está em cima deve dar exemplo, deve pautar-se pelos melhores ideais, pelos melhores princípios. Então, qual é a sua situação em relação aos outros homens? E considere a koinonia universal, a comunidade universal, em que se deve buscar uma relação a mais harmoniosa possível. Portanto, algo como a ira ou como a indignação que nasce, enfim, no seu coração, Marco Aurélio, não é algo que contribua com essa harmonia universal que deve ser buscada, né? Muito menos para alguém que deve dar exemplo como um indivíduo em posição de mando, qual era Marco Aurélio. Segundo, recordo que esses homens são à mesa, na cama e em toda parte. Aqui mais uma vez nós vemos isso que Marco Aurélio diz de si para si, né? Pense no que eles fazem em seus íntimos, o que ele já tinha trazido à sua mente na entrada 8.14 e na entrada 10.19. E parece que há um certo desprezo aqui, né? Diferentemente daquilo que aparece em outros pontos. De todo modo, Marco Aurélio nota que há diferenças de conduta entre a que ele adotava e a que outras pessoas, essas que eram potencialmente irritantes, adotavam. E, sobretudo, as necessidades que para eles derivam dos seus princípios. Essas coisas com que orgulho as fazem. Esses princípios de que ele está falando são aquilo que em grego se chama dogma, né? Portanto, são crenças, são princípios, ideais.
E a ideia aqui, que parece um tanto escarninha, que parece um tanto desdenhosa, na verdade se revela não tanto pejorativa, porque considera-se que esses indivíduos que agem mal ou que incorrem em ações irritantes, capazes de despertar a indignação de outras pessoas, na verdade pensam errado em primeiro lugar. Na verdade, acalentam princípios errados. Na verdade, se pautam por ideais ou por crenças erradas que necessariamente produzem esses efeitos em termos de ações e comportamentos. Então, o indivíduo que pensa errado é algo em que os estoicos insistem muito, mas não apenas eles, acaba também agindo errado. E há um nexo de necessidade entre essas coisas, entre os princípios que não são os melhores e as ações que não são as mais recomendáveis, e eles agem até mesmo com orgulho nesse sentido. Então, o que parece uma declaração um tanto desdenhosa, na verdade se revela algo a que Marco Aurélio deve atentar para perceber que ações potencialmente molestas, ações irritantes, na verdade baseiam-se em crenças que não são as melhores e que muitas vezes são as únicas crenças, os únicos princípios em que aquele indivíduo acredita. Portanto, ele não poderia agir de outra maneira. É algo que nós vamos ver também sendo desenvolvido em outros artigos aqui desta meditação. Terceiro, considera que se tem razão de fazer o que fazem, se há alguma racionalidade naquilo que fazem, ainda que seja uma racionalidade incompleta, imperfeita, não a melhor, não devemos indignar-nos. Então, se há alguma razão para aquilo, não podemos nos indignar. Não é correto que nos indignemos. Se fazem mal, é evidentemente sem o perceber e por ignorância. E aqui nós temos aquela profissão de fé socrática, né? Ou um dos elementos, um dos artigos da profissão de fé socrática, uma delas é a de ignorância, e a outra é a ideia de que os indivíduos agem mal por ignorância, por não saberem o que é o bem, por não experimentarem profundamente o bem, por se aterem aos discursos que parecem apontar para o bem de maneira apenas superficial, né? Então, a ideia de que alguém age mal por ignorância está presente aqui também entre um dos maiores estoicos de todos, Marco Aurélio. Então, agem mal sem o perceber e por ignorância. E, portanto, né, se agem por ignorância mal, indignar-se com esses que, na verdade, são ignorantes, não faz sentido, né? Então, nós novamente vamos ver aqui aquela atenção à ação própria do sujeito. Nós não podemos controlar o modo como os outros agem, nós não podemos nem mesmo prever o que os outros vão fazer. O que nós podemos calibrar, controlar, manter sob nossa batuta é o que nós vamos fazer, é o modo como nós vamos reagir e como nós vamos conviver com essas pessoas. Então, se agem mal é por ignorância, porque a alma, assim como se priva involuntariamente da verdade, involuntariamente também se priva de tratar cada coisa segundo o seu valor. Então, é involuntariamente que essas pessoas se enganam. E por enganarem-se, em primeiro lugar, por não terem os princípios melhores reconhecidos dentro de si mesmos em primeiro lugar, é que acabam agindo mal. E isto não é uma situação, segundo um estoico como Marco Aurélio, para despertar indignação ou raiva. E é por esse motivo que eles não suportam que lhes chamem injustos, ingratos e avarentos. Quer dizer, mesmo aqueles que agem mal, ou que agem irritantemente, ou que são chatos, ou que fazem coisas, enfim, reprováveis ou desprezíveis, ou qualquer adjetivo assim, não gostam de ser chamados de injustos, de ingratos, de avarentos, de gananciosos, de iníquos, nada disso. Então, eles agem assim, segundo os estoicos e segundo Sócrates em primeiro lugar, por uma ignorância muito profunda acerca do que seja o bem. Numa palavra, não gostam de ser chamados de malfazejos para o próximo. Este argumento, embora possa ser discutido ad nauseam, como de fato foi discutido
na história da filosofia, tem um ponto aqui que me parece muito curioso e mesmo forte, que é esta ideia justamente de perceber que os que agem mal não gostam de ser chamados de maus, não gostam de que nós apontemos o que é mal nas suas próprias ações. Eles não gostam de se identificar com o injusto, ou com o ganancioso, ou com o ingrato, e por aí vai. Mesmo agindo mal, dando provas de injustiça, de gratidão ou de avareza, não gostam de ser identificados por isso, porque agem pensando que não estão incorrendo nessas faltas, né? Tendo-se em vista que toda ação humana é uma combinação entre o interesse próprio e o interesse coletivo, nós veremos que nas diversas ações que os indivíduos tomam, há composições variáveis do interesse próprio e do interesse coletivo, né? Há um equilíbrio que se deve buscar entre essas coisas e um equilíbrio também variável, né? Então, o que se considera é que esses que são injustos, ingratos ou avarentos pensam demais em si mesmos de uma maneira excessiva e pouco nos outros, e, portanto, acabam causando danos aos outros. Quarto, lembra-te de que também tu cometes muitos erros e és semelhante aos outros. E se te abstens de cometer certos erros, nem por isso deixas de ter em ti a disposição que os gera. Esta observação é muito boa, já foi feita em diversas tradições filosóficas e espirituais. Lembremos-nos, né, das palavras de Jesus, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, mas aqui nós vemos uma diferença de nuance, né? Você também comete muitos erros, Marco Aurélio, e se você deixa de cometê-los, não é exatamente por virtude, não é exatamente por uma consciência limpa, cristalina, é muitas vezes por covardia, é muitas vezes por vaidade, é muitas vezes pelo medo de ser identificado com o errado, e não por reconhecer o certo e o errado da maneira mais pura e absoluta possível. Você também comete muitos erros e se assemelha aos outros nesse ponto de vista. Este é um dos pensamentos mais poderosos que nós temos para desfazer a ira relativamente aos erros dos outros, né? Porque nós também já estivemos naquela posição. É possível que tenhamos estado, pelo menos segundo nossa própria avaliação, menos vezes do que esse indivíduo, ou com menos gravidade do que com esse indivíduo, mas fundamentalmente nessa posição nós já estivemos. E ainda que não tenhamos estado, abster-se desses erros muitas vezes é algo que vem por vileza, por ignávia, por covardia, e não exatamente por reconhecer o bem e o mal da maneira mais correta, né? Por covardia, vaidade e outros vícios semelhantes, te abstenhas de os cometer. Então perceba, Marco Aurélio, que quando você se irrita com uma atitude que você considera má ou ruim ou reprovável de outro indivíduo, você muitas vezes teria sido capaz daquela atitude, ou seria capaz daquela atitude, ou já foi capaz daquela atitude. Então, de modo que o melhor é você ter uma atitude o mais condescendente possível para com aquele indivíduo. Claro, se for necessário castigá-lo, tendo-se em vista que ele é o administrador da justiça romana, isso seria necessário. Porém, sem contaminar-se com más paixões, contaminar-se com a ira, a indignação, o ressentimento e coisas assim, né? Muito boa esta meditação aqui. O quinto artigo, ou quinto parágrafo, diz o seguinte: nem sequer sabes se os outros cometem erros, porque muitos dos seus atos, os dos outros, obedecem a um plano de conduta. Então esses indivíduos, na verdade, estão almejando exatamente aquilo, então não estão errando propriamente, eles querem aquilo, né? E nós não estamos na pele dos outros, nós não temos acesso à consciência alheia para julgar efetivamente se aquela pessoa está pensando bem ou mal. Algumas pessoas agem mal porque, digamos assim, elas não têm nem mesmo criatividade para agir bem, né? Elas estão tão acostumadas com hábitos que não são os melhores, hábitos mentais e de comportamento que não são os melhores, que elas vão agir mal sempre,
sem poder sair daquele labirinto fundamentalmente. E se nós não temos o acesso a essa consciência, né, nós não devemos nos irritar com isso. Claro, são pensamentos muito sofisticados, muito interessantes, né, e que nem sempre nós temos a mão para lidar com o que é potencialmente irritante, né? E em suma é preciso saber uma infinidade de detalhes antes de julgar com conhecimento de causa a conduta dos outros. Então o melhor é a suspensão do julgamento. Não julgar o outro indivíduo se nós não temos acesso a tudo o que ele sabe, a tudo o que ele pensou, ou pelo menos ao essencial dos seus julgamentos para agir, né? Então se nós não temos esse conhecimento de causa, o melhor é que nós nos abstenhamos de julgar esse indivíduo, algo que quase nunca nós fazemos, vamos reconhecer. Sexto, quando a indignação ou o desgosto se apoderem de ti, portanto, quando a ira e suas variantes tomarem o seu ser, né, até aqui está se tentando evitar chegar à ira, né? Mas quando isso acontece, quando isso é impossível, na verdade, né, melhor dizendo, quando é impossível evitar a ira, quando ela penetra na chamada cidadela interior, né, como Marco Aurélio gostava de dizer, é possível ainda se lembrar de algumas coisas para diminuí-la, para refreá-la, né? Lembra-te de que a vida humana dura um instante apenas e que em breve seremos todos vencidos pela morte. É mortal você e é mortal aquele que o insulta. É mortal o que está sendo atacado e aquele que ataca. Então nós estamos ligados entre nós, não apenas por meio da cidadania universal, que está enfatizada no primeiro artigo, ou primeiro parágrafo desta meditação de número 18 do livro 11, mas também estamos ligados pela morte, também estamos definidos pela morte. De modo que, assim, o melhor uso possível da vida é o uso sem as paixões, é o uso sem as emoções violentas. Então, viver para estar continuamente irritado com os outros não é uma vida recomendável, não é uma vida que pareça boa. De modo que pensar nisso quando estamos com raiva, que aquela pessoa é tão frágil quanto você, tão vulnerável quanto você, tem inseguranças semelhantes às suas, tem medos parecidos com os seus e que fundamentalmente está fadada à morte, assim como você também o está, são pensamentos que podem arrefecer a morte, arrefecer a ira, né, que podem, justamente falando da morte, nos fazer conceber a vida de outra maneira, de uma maneira mais leve e buscando o melhor humor, o melhor estado de espírito possível a cada momento. E isso nada tem a ver com a irritação, a ira, o desgosto, a indignação constantes, e sim com a busca de uma paz de espírito que seja a mais inquebrantável possível, a mais contínua possível. Então, pensar na nossa própria finitude, pensar na nossa própria vulnerabilidade e na das pessoas que nos cercam, são coisas que, por paradoxal que pareça, nos tranquilizam, nos dão a verdadeira dimensão do momento vivido e, portanto, são capazes de nos encaminhar na direção de algo mais tranquilo, de uma vida mais tranquila, mais serena. Nós continuamos com a meditação número 18 no próximo PL MMA. Um abraço, até mais. Tchau.